Hoje veremos como era viver na savana africana nos anos 1800. Um mundo onde a vida seguia um equilíbrio brutal, preciso e milenar. Mas algo invisível começou a se espalhar, silencioso, inevitável e mais mortal do que qualquer predador. Uma força capaz de transformar abundância em vazio e de fazer até os reis da savana recuarem. Essa é a história de quando a natureza perdeu o controle e quase tudo desapareceu. O ar vibra antes mesmo do som chegar. Um silêncio estranho paira sobre a savana. As aves já não cantam. Os insetos cessam. Então vem o impacto. Uma manada inteira dispara. Cascos esmagam a terra seca. Poeira sobe como fumaça de guerra. Filhotes são empurrados. Alguns caem. Outros não levantam mais. No horizonte, uma linha escura avança como uma sombra viva. E atrás dela, morte. Leões não caçam. Hienas não riem. Até os abutres hesitam. Algo maior tomou conta daquele mundo. A vida ali não está sendo disputada. Está sendo apagada. E pela primeira vez, até os predadores parecem fugir. O que poderia ser tão poderoso a ponto de romper o equilíbrio milenar da savana africana? Nos anos 1800, a savana africana não era apenas um cenário selvagem. Era um sistema vivo, antigo, perfeitamente ajustado. Predadores e presas dançavam um ciclo brutal, mas necessário. A morte sustentava a vida. A escassez moldava a força. Mas naquele período, algo extraordinário começou a acontecer. Um evento invisível, sem dentes, sem garras. Ainda assim, mais devastador do que qualquer leão. Uma doença silenciosa, carregada pelo próprio fluxo da vida, começou a atravessar o continente. E onde ela passava, não havia batalha, não havia resistência. Havia apenas queda. Manadas inteiras desapareciam em dias. Corpos espalhados pela planície. Olhos ainda abertos, como se não entendessem o que havia acontecido. Era uma ruptura. Não apenas da vida animal, mas do próprio equilíbrio da terra. Durante muito tempo, acreditou-se que a vida na savana sempre foi um caos brutal, um cenário de luta constante e instabilidade. Mas essa visão está errada. Antes desse colapso, a savana vivia um dos seus períodos mais estáveis. As populações de herbívoros eram vastas. Zebras, gnus, búfalos e antílopes cruzavam o território em números impressionantes. Os predadores prosperavam. Leões organizavam caçadas coordenadas. Hienas dominavam territórios inteiros. Até os ciclos climáticos seguiam um ritmo previsível: seca e chuva, vida e morte. Era um sistema resiliente, equilibrado e, por isso mesmo, vulnerável. Porque quanto mais perfeito é um sistema, mais devastador é quando ele quebra. A savana africana dos anos 1800 não era isolada. Ela estava conectada. Rotas naturais de migração cruzavam milhares de quilômetros. Rios levavam não apenas água, mas vida. E também doença. Rebanhos domésticos começavam a se expandir com a presença humana crescente. Bovinos eram conduzidos por longas distâncias, cruzando territórios selvagens. E com eles, algo invisível viajava. A vida animal e a atividade humana começaram a se entrelaçar de forma inédita. E nesse encontro, nasceu o risco. A própria estrutura que sustentava a abundância, movimento, conexão, circulação, preparava silenciosamente o caminho para o desastre. Tudo começa longe, muito longe dos grandes campos abertos, em regiões onde o olhar humano mal alcança, onde o calor é pesado e o ar parece imóvel. Ali,
Entre rebanhos domésticos e animais selvagens, um agente invisível desperta. Não há som, não há sinal claro, apenas uma alteração. Um vírus. Ele não pensa, não escolhe, mas se espalha com precisão implacável. Entra pelo corpo de um animal saudável, multiplica-se em silêncio e então consome. Febre, fraqueza, queda. E antes que qualquer instinto de sobrevivência reaja, é tarde demais. A savana ainda não sabe, mas algo já começou. O primeiro contato não acontece com alarde. Não há explosões. Não há sinais visíveis à distância. Acontecem em um ponto de passagem. Uma rota. Um encontro. Um rebanho doméstico cruza com uma manada selvagem. A proximidade é breve, quase banal, mas suficiente. O vírus encontra um novo hospedeiro, depois outro, e outro. E então ele atravessa a fronteira invisível entre o mundo humano e o mundo selvagem. É o portal, o momento exato em que o equilíbrio começa a ruir. A propagação é rápida, rápida demais. Não há tempo para a adaptação, não há memória biológica para resistir. Manadas inteiras começam a adoecer. Primeiro os mais fracos, depois os fortes. Animais que antes corriam por quilômetros, agora mal conseguem ficar de pé. Os rios que antes cheios de vida, tornam-se pontos de morte. Corpos acumulam-se nas margens. O cheiro muda. O som muda. A própria atmosfera parece pesada. Predadores encontram presas que não fogem, mas algo está errado. Eles hesitam. Instinto diz para caçar, mas o corpo diz para evitar. Alguns atacam e pagam o preço. A reação é instintiva, mas falha. Animais fogem, mas levam a doença consigo. Manadas se fragmentam, filhotes se perdem. A estrutura social se rompe. Não há liderança que resista. Não há território seguro. A savana, que antes era um sistema organizado, torna-se um cenário de confusão. E o inimigo continua invisível. Com o avanço da doença, algo ainda mais profundo começa a acontecer. O colapso não é apenas físico, é ecológico. Sem herbívoros, o capim cresce descontrolado. Sem pastagem, incêndios tornam-se mais frequentes. Predadores perdem suas presas e começam a morrer não de doença, mas de fome. Hienas vasculham territórios vazios. Leões enfraquecem. Até os abutres, símbolos da morte, encontram escassez. A cadeia inteira entra em colapso. E então vem o medo. Mesmo sem linguagem, ele é real. Animais evitam áreas antes comuns, mudam rotas, mudam comportamentos. Mas não adianta, porque o perigo não está no lugar, está dentro deles. A devastação alcança tudo, não há refúgio. Vilas humanas próximas começam a perceber. O gado desaparece, a caça some, a fome chega, e com ela, o desespero. Sem entender a origem, surgem explicações, espíritos, maldições, desequilíbrios da natureza, mas nenhuma dessas ideias impede o avanço, e algumas pioram a situação. Rebanhos são movidos em massa, tentativas desesperadas de salvar o que resta, mas isso só espalha mais a doença. A ordem desaparece, a confiança se quebra, animais abandonam seus próprios grupos, mães perdem filhotes. A vida que antes seguia um ciclo claro torna-se imprevisível e cruel de uma forma nova. E então algo muda. Não é uma vitória, não é uma solução, é um esgotamento. A doença começa a diminuir, não porque foi combatida, mas porque já consumiu tudo o que podia. O silêncio retorna, mas não é o mesmo silêncio de antes. O mundo que surge depois é outro. A savana ainda existe, mas não é mais a mesma. Espécies desaparecem de regiões inteiras, populações são drasticamente reduzidas. O equilíbrio precisa ser reconstruído, lentamente, dolorosamente. Predadores reaprendem a caçar, herbívoros voltam a migrar,
mas há lacunas, vazios que nunca serão completamente preenchidos. E talvez a maior mudança não seja visível, está na memória da própria natureza, nos padrões alterados, nos comportamentos adaptados, na fragilidade revelada. Hoje, olhamos para a savana e vemos vida, beleza, equilíbrio. Mas por trás dessa aparência existe uma história esquecida, um momento em que tudo quase acabou. E a pergunta permanece: se algo tão invisível foi capaz de quase destruir um dos ecossistemas mais resilientes do planeta, o que isso diz sobre o nosso próprio mundo? Porque no fim, a história da savana não é apenas sobre animais, é sobre sistemas, sobre equilíbrio, sobre como tudo o que parece eterno pode desaparecer sem aviso. E talvez ao olhar para o passado, não estejamos apenas observando, estejamos sendo avisados. Essa é mais uma história onde a natureza fala e poucos escutam. E enquanto avançamos para a próxima era, a pergunta permanece ecoando em silêncio. Será que desta vez seremos diferentes? Se essa história te fez enxergar a natureza com outros olhos, então a jornada não termina aqui. Ainda existem muitas eras esquecidas, muitos mundos silenciosos e histórias que quase desapareceram no tempo. Acompanhe os próximos capítulos e continue explorando o passado para entender o presente.